Olá, nestes dias nós vamos refletir com você sobre uma palavrinha, eu diria especial na nossa vida, que eu gosto muito dela, que é a questão da confiança. Exatamente isso, confiança, mas não confiança em qualquer coisa. E outra coisa, não confiança nas pessoas apenas, também, porque este é um dado da nossa reflexão, mas a confiança em Deus. Então, ao longo desses dias, nós vamos refletir, conversar, eu até diria bater um bom papo sobre essa questão da confiança. Como é que você tem vivido isso? Como é que ela tem sido suscitada aí na sua vida? Sabe por quê? Eu quero, nesse dia, falar sobre confiança a partir de um trecho, um texto bíblico, de um livro que nós nem sempre manuseamos e conhecemos muito, que é o livro dos Provérbios. E nessa citação de hoje, nesses dois versículos, a gente vai falar sobre a pessoa que confia na outra pessoa e não em Deus. E o trecho diz assim, olha, confie sempre no Senhor e não no entendimento dos homens. Não se apoie na compreensão dos homens e principalmente no próprio entendimento. O trecho de Provérbios diz isso. Eu gosto muito do livro de Provérbios porque ele sempre tem algumas citações muito, eu diria, básicas, mas extremamente importantes na nossa vida. Confie no Senhor e não no seu próprio entendimento. E eu gostaria até de mencionar uma palavrinha que você vai ler aí no trecho bíblico, que é a palavrinha, aliás, quase que uma frase, endireitai as suas veredas. Por que isso? Porque isso me lembra muito, mesmo que não tenha muito a ver, Provérbios com Isaías, porque Isaías gosta muito disto. E por que esses dois textos, essas duas citações têm a ver? Isaías com Provérbios. Por quê? Quando Isaías fala de endireitar veredas, ele se refere ao tempo do advento. Aliás, nós nos referimos neste trecho no tempo do advento, por quê? É importante endireitar o coração, a vida, em relação a Deus. Endireitar, aparar, podar, construir um novo caminho, tirar as curvas que impedem de ver longe. Isso é endireitar para Isaías. Provérbios diz a mesma coisa, só que em outra circunstância, em outra situação. Quando diz assim, olha, quando você confia no seu próprio entendimento, é sinal de que as coisas não vão dar certo. Não vão dar certo. Porque você parte do princípio que você é a luz para aquele problema, ou para aquela situação, ou para o que quer que seja, que você esteja vivenciando na sua vida. O próprio entendimento quer dizer, eu sou autossuficiente e tenho o conhecimento daquilo que eu vou fazer. É o pior engano que a gente pode viver. E a gente tem que observar isto. E este trecho que nós temos hoje, ele diz isso, olha, confio no Senhor, mas não no seu próprio entendimento, como se já estivesse dando uma luz, colocando aí no seu ouvido aquelas palavras que são necessárias para o seu dia. E eu acredito que a gente tem que ter isso como referência. Primeiro, se você vai começar o seu dia, pense bem nisso. A minha confiança hoje vai estar em quem? Nos remédios que eu vou tomar, no trabalho que eu vou executar, nas pessoas, melhor dizendo, com as quais eu vou conviver. O que é que está sendo a prioridade na sua confiança? Porque é bem diferente. Quando a gente diz assim, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo, eu sou capaz de determinar aquilo, eu vou solucionar aquele problema. Fuja disso. Fuja disso porque não é isso que vai te dar a referência de jeito algum. Todas as vezes que esse pensamento passar em você ou por você, pela sua cabeça, pelo seu coração, tome cuidado. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente se baseia nesse trecho de Provérbios, a gente entende assim, de fato, ele está nos apresentando um caminho que eu ainda não tive como pensamento ou como prioridade. Confiar no Senhor. Depois a gente até vai ver isso melhor, com um pouco mais não de consistência, mas com um pouco mais de abertura da palavra de Deus. A gente vai perceber que quanto mais a gente confia em Deus, mais a gente vai produzindo frutos. E sabe o melhor de tudo isso? É que Deus não te dá pronto isso.
A confiança ela é tão bonita em Deus, quando você tem isso como referência, lá na frente, não que a gente tem que esperar eternamente por isso, mas lá na frente você vai percebendo, puxa vida, de fato, eu confiei em Deus nesse momento. Você sabe que como padre, essa é uma das melhores experiências que eu faço. Não que todos os dias sejam assim, porque dá a impressão de que a gente como padre, nos trabalhos, por a gente falar para você aqui, as coisas são mil maravilhas. E não é assim. A nossa labuta diária é tal qual a sua. Talvez os trabalhos sejam diferentes, as referências sejam diferentes, sejam outras, mas nós como padres passamos a mesma coisa, eu digo por mim. Não sei os outros padres, mas quando a gente confia um projeto em Deus, puxa vida, como as coisas elas não andam a mil maravilhas, mas como elas vão tendo progresso. Hoje parece que as coisas andaram um pouquinho só, amanhã parece que andaram melhor. Hoje eu me sinto melhor com esse projeto, amanhã talvez nem tanto, mas lá no fundo a gente vai vendo o progresso acontecer. Por quê? Porque houve a confiança no Senhor. Eu acho que isso tem que ser a nossa referência, viu? Se a gente não busca isso como ponto primordial na nossa vida, a gente vai acabar fazendo aquilo que o trecho nos diz hoje, que o Provérbios nos diz hoje. Nós vamos confiar mais no nosso entendimento, na nossa autossuficiência, do que de fato em Deus. E quando essa confiança ela se estabelece na nossa vida e cria raízes, a confiança em nós, nem sempre o projeto vai adiante. Então é preciso estabelecer aquilo que é próprio da nossa espiritualidade. Se não há essa confiança, eu diria primordial, não há nada na nossa vida que nos faça subsistir. E é importante a gente ter isso como referência, viu? É importante. Insisto nisso pela experiência. A confiança deve ser absoluta e irrestrita e total em Deus. É preciso partir desse princípio. Confiança em Deus. É aquilo que a gente refletia antes, né? A esperança nos vai dando a confiança em Deus. Por isso eu convido você, neste dia ou nesta noite, a pensar nisso. Onde você está depositando a sua confiança? E isso vai ser um ponto-chave para tudo aquilo que você for fazer na sua vida. E é nesse sentido de confiança que eu deixo para você a bênção de Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.